Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 7 de junho de 2021, às 18h07. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Cumprimento os colegas vereadores, a vereadora, na imprensa, na pessoa do Roglan, assessores da casa. Cumprimento especial ao assessor Veroni, assessor do deputado Tiago Simon, do MDB. Seja bem-vindo a todas as pessoas que nos assistem através do Facebook da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Então, em decorrência de mais 2 vítimas em nossa cidade, com relação à Covid, então façamos um minuto de silêncio em respeito a elas. Conforme a resolução da mesa número 346, de 14 de maio de 2021, será permitida a permanência de até 25 pessoas no plenário da Câmara, na realização de sessões ordinárias, solenes ou audiências públicas. O controle do acesso do público será realizado através da distribuição de senhas e da medição da temperatura. Ressaltamos que o mês de junho é dedicado à realização de ações e campanhas para a conscientização sobre os benefícios e a importância da doação de sangue, conforme a Lei Municipal número 3.547, de 15 de abril de 2021, de autoria do vereador Diego Tonetti. Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos vereadores e de diversos, respectivamente. Boa noite a todos. Expediente do Executivo. Ofício número 057/2021, que encaminha o relatório de gestão municipal da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2021 e solicita espaço para apresentação do mesmo em audiência pública na Câmara de Vereadores. Ofício número 060/2021, que encaminha o projeto de lei número 035/2021, que inclui o projeto 1093 no anexo 1 de metas do Plano Plurianual e no anexo 3 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e autoriza a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 1.180.000. Ofício número 061/2021, que encaminha o projeto de lei número 034/2021, que autoriza o Executivo Municipal a contratar por prazo determinado um eletricista visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Expediente de vereadores. Projeto de decreto legislativo número 001/2021, de autoria do vereador Ademir Antônio Barpe, que concede o título de cidadão florense ao senhor João Vinhati, enólogo. Indicação número 207/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Furlim, que indica ao prefeito municipal que providencie o reparo no quebra-molas da entrada da cidade, acesso sul, junto ao pórtico, em frente à escola Horácio Borghetti.
Indicação número 208/2021, de autoria do vereador Ângelo Antoninho Boscari Júnior, que indica ao prefeito municipal o envio de um formulário de solicitação à Receita Federal de pedido de bens, como veículos, computadores e televisores, que possam ser doados ao município de Flores da Cunha. Indicação número 209/2021, de autoria do vereador Ângelo Antoninho Boscari Júnior, que indica ao prefeito municipal a instalação de um redutor de velocidade, seja uma lombo-faixa ou quebra-molas, na Estrada dos Tradicionalistas, na localidade próxima à entrada do Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni e as famílias Ganzer, no município de Flores da Cunha. Indicação número 210/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalceiro, que indica ao prefeito municipal que providencia a manutenção e reparo na camada asfáltica na extensão da rua Doutor Montauri, entre a RS 122 e a rua Frei Eugênio. Indicação número 211/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal que avalie, junto à secretaria e o setor competente, a possibilidade de pintura das faixas de segurança, faixas de pedestres, na Avenida 25 de Julho, desde a rotatória do Posto do Galo até a rotatória da ERS 122, Pórtico Sul. Ofício do vereador Horácio Natalino Rec, que solicita a exoneração do senhor Antônio Dalziro Freitas de Oliveira do cargo de assessor da bancada do PSB em 4 de junho de 2021. Ofício do vereador Horácio Natalino Rec, que solicita a nomeação do senhor Décio Stangerlin para o cargo de assessor da bancada do PSB a partir de 7 de junho de 2021. Expediente de diversos. E-mail do deputado Neri O Carteiro, que encaminha cópia do projeto de lei número 128/2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados durante o período de vigência do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, no estado do Rio Grande do Sul. E-mail da assessoria de assuntos técnicos administrativos do gabinete do ministro da Cidadania, que acusa o recebimento do ofício desta casa, número 112/2021, que encaminhou a moção de apoio que relata o corte do orçamento da União nas políticas e programas da agricultura familiar e a pauta das demandas para o Plano Safra 2021-2022, e informa que o assunto é pertinente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que o mesmo foi encaminhado ao respectivo Ministério através do ofício número 3.533/2021, GE/GM/MC, conforme cópia anexa para exame e posterior comunicado. Era isso, presidente. Obrigado, secretário Ângelo. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao pequeno expediente com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Ângelo Boscari Júnior. Boa noite, colegas vereadores, a colega vereadora, público presente, imprensa, assessores, também o público que nos assiste de casa pelas mídias sociais. Utilizo desse expediente para discorrer um pouco sobre algumas sugestões ao prefeito municipal, através de indicação. A primeira delas é a instalação de uma lombo-faixa ou quebra-molas na Estrada dos Tradicionalistas, via essa que é uma perimetral agora, está servindo como perimetral, que vai ligar aí o lado leste do município até o loteamento Vila Romana e também como acesso para Caxias do Sul, aí, saída para Caxias. Ali se trata de uma estrada que nos últimos tempos teve um aumento considerável no fluxo de veículos e na localidade temos o Parque de Eventos, temos também algumas empresas, cito aqui 3 marcenarias e uma fábrica de móveis ali. Então, se faz necessário ter esse cuidado para evitar acidentes, famílias que moram ali, bastante chácaras também de lazer. E, ultimamente, os veículos têm imprimido grande velocidade, ocasionando aí perigo aos moradores. A segunda é que o senhor prefeito municipal envia o formulário de solicitação à Receita Federal para, quem sabe, venham alguns bens, como veículos, computadores e televisores que possam ser doados, A Receita Federal pode fazer esse tipo de doação desde que o município tenha o cadastro feito e tudo que vier para o nosso município irá contribuir aí com o nosso desenvolvimento. Era isso, presidente, e obrigado. Com a palavra,
O vereador Carlos Roberto Furlim. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, Roglan, do Jornal Florense, Veroni, assessor do deputado Thiago Simon, pessoa que está sempre presente no município de Flores da Cunha, juntamente com os vereadores da bancada do MDB, demais assessores, pessoal que nos prestigia pelo canal da Câmara. Faço uso deste espaço, senhor presidente, colegas vereadores, para fazer defesa, uma indicação que vem de encontro à entrada da cidade, onde eu pedi que fossem feitas melhorias por o senhor também, presidente, que transita, acredito que quando vem ao centro da cidade, passa por ali, vindo de São Gotardo, nota-se uma grande problema com buracos, né, e para ser entrada da cidade, do nosso município, uma cidade que quer se desenvolver turisticamente, que projeta uma cidade que vem se voltando para o turismo, a gente não pode deixar essa imagem de município industrial, que é o que está aparecendo. Então, venho contribuir, né, com os colegas, indicar o prefeito que dê uma atenção à entrada da cidade, que a gente tem que começar pelo embelezamento. Se a gente quer desenvolver turisticamente a cidade, é pelo cuidado e o embelezamento da mesma. E era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz André de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora. Gostaria de dar uma boa noite aí ao nosso assessor aí do vereador Horácio Marinho, que seja bem-vindo. Desejo a ele um excelente trabalho. Também ao assessor, né, o Veroni Macedo, do então deputado Thiago Simon, e a todos que nos acompanham através das redes sociais e aos trabalhadores da casa. Também gostaria de mencionar a importância, né, da indicação que fiz junto ao Poder Executivo para, assim, fazer os reparos da pintura das faixas de segurança que tem ao longo da Avenida 25 de Julho, né, que tem principalmente aquela que dá acesso ao Parque dos Pinheiros. Praticamente a gente não enxerga ela, vai se enxergar ela quando está muito próximo, e ali tem muitas pessoas que vêm desse bairro, que trabalham na Florence, na Trebol, TKA, também na Queco. Então, são muitas pessoas que utilizam essa faixa de segurança e praticamente ela está apagada. Então, pedimos aí uma atenção especial do Poder Executivo para que seja feita essa pintura aí, que vai beneficiar muitas as pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Vitório Francisco Dalcero. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, a imprensa, o assessor do deputado Thiago Simon, nosso amigo Veroni, e os que nos acompanham através do Facebook. Trago indicação ao senhor prefeito municipal que seja providenciada a manutenção e reparo na camada asfáltica, nos buracos, na extensão da rua Doutor Montauri, trecho compreendido da RS 122 até a rua Frei Eugênio, pois nos últimos dias verificou-se o surgimento de buracos próximos ao Mercado Andreassa, restaurante Dona Dina, Moisés Material Elétrico, Mercado Fontana, Posto Sim, entre outros locais. Considerando o transtorno causado aos motoristas e condutores, verificou-se que há necessidade de fazer a manutenção e reparo na rua, pois as falhas na camada asfáltica poderão causar danos aos veículos que trafegam no local. Então, nós podemos perceber que os colegas verificaram os buracos ali no acesso sul, e agora também se verifica também alguns buracos surgindo no acesso oeste. Então, acredito que, o mais tardar, né, a prefeitura consiga fazer, então, essa operação tapa-buraco e resolver essas questões ali que podem causar transtorno aos nossos motoristas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vitório. Então, encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Clodomir José Rigo. Eu passo, então, a presidência à vereadora Silvana para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Clodomir José Rigo, pelo tempo de 15 minutos.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa, no pessoal do Roglan, assessor Veroni, demais assessores desta casa, em especial ao Marinho, nosso novo colega de trabalho. Seja bem-vindo, que o trabalho seja profícuo para o bem desta casa. Tem alguns assuntos para discutir com vocês hoje. Eu começo falando que hoje, dia 7 de junho, Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil. Alguns dias atrás eu estive aqui também defendendo a imprensa do nosso município e criticando a imprensa nacional, que infelizmente a imprensa nacional hoje é uma vergonha, cada dia pior. Eles querem a liberdade de imprensa, mas na hora de usar eles é tudo em cunho próprio, né? Infelizmente. Falando então da liberdade de imprensa local, nas últimas 2 edições do jornal Florencer, nós vimos aí manchetes nossas, de colegas vereadores, no dia 13/5, então, a palavra do vereador Carlos Alberto Furlim, onde ele citava que a empresa estava solicitando a finalização de obras num canteiro de acesso na RS 122, né, Hidrover, e que estava possibilitando até uma possível transferência de volta a Caxias do Sul, se não fosse feito o reparo naquela obra. Então, eu quero trazer aqui alguns dados que a licitação para aquela obra, ela foi feita em 16/9/2019. Até o senhor vereador, na época, era colaborador, né, do executivo, trabalhando na área de indústria, né? Devia estar bem a par desse assunto, de como que era tratado esta obra lá no acesso a essa empresa. Então, a licitação foi encaminhada dia 16/9/2019 e ela teve o seu encerramento no dia 4/11/2019, daquele ano. Passou por esta casa, né, vereador Ademir? Nós aprovamos aqui um valor de R$ 732 mil para a execução daquela obra. Depois foram feitos mais 2 aditivos, um de 122 mil e outro de 124 mil, para que fosse executada aquela obra. Aí houve contratempo, o executivo até começou a fazer a obra, mas os moradores e as empresas que circulam lá naquele local entraram com um abaixo-assinado, embargando a obra, pedindo que o projeto fosse alterado. Então, foi dada entrada para a elaboração desse projeto no dia 13/7/2020. Então, 13/7/2020 foi entrado com a elaboração do projeto para readequação do acesso a essa empresa e do acesso que desce para a linha 80. 13/7/2020. Então, o que me chama a atenção é que teve 6 meses, praticamente, do ano passado, da antiga gestão, do antigo executivo, e o vereador agora, então, cobra que esta obra seja finalmente finalizada. Eu acho que é correto. O prefeito esteve em Porto Alegre na semana passada, cobrando da EGR, das pessoas responsáveis, para que desse andamento o mais rápido possível nesse projeto, que pudesse liberar para que essa obra fosse executada, para facilitar o acesso tanto à linha 80, que agora a via foi asfaltada, é um acesso muito usado, e também a essa empresa, uma empresa importante do município, através do Ricardo, que nós mantemos contatos quase que semanalmente, tanto eu da Câmara, o prefeito César também fala seguido com ele está a par da situação toda, do porquê que o projeto ainda não foi executado.
Então, me chamou a atenção o porquê do jornal ter posto essa divulgação, essa possível retirada da empresa na nossa cidade. E, conversando com o Ricardo, ele não manifestou nada a esse respeito. Mas, que bom que o vereador levantou esse assunto e que o mais rápido possível, a nova gestão com 5 meses, estamos entrando agora no 6º mês, então que consiga liberar este projeto junto à IGR. 6 meses se passaram do ano passado até a execução do projeto e mais que agora consiga liberar para que a obra seja finalizada. E na semana passada também o vereador Vitório, frase do colega vereador, sobre a nossa água no município, resolvam de uma vez por todas a preocupação do abastecimento de água em nosso município. Com razão também. Esse projeto foi assinado em 2011, ainda na gestão anterior do prefeito Hernani. Aí se passaram 8 anos do governo do MDB e nada foi feito, praticamente nada foi feito. Então, agora, também nosso prefeito César esteve já 2 reuniões com a Corsan, eu participei de uma delas, e a Corsan, então, novamente trouxe um planejamento para investimento no nosso município. Então, tenho certeza que eu estarei, enquanto presidente dessa casa, cobrando do Executivo Municipal que cobre da Corsan a execução desse planejamento. Por muito tempo, já que o nosso município carece de investimento, tanto em saneamento, mas muito mais preocupante é a escassez de água. O estado do Rio Grande do Sul todo está sofrendo com falta de chuvas, e o município também. Hoje nós somos abastecidos 100% por poços artesianos. Nós não temos uma reserva, uma represa, que ainda lá em 2008, 2007 foi comentado em construir essa represa na cidade, mas até hoje nada foi feito. Então, tenho certeza que nós estaremos pressionando o Executivo para que cobre da Corsan números, ações, atitudes para o nosso município. Então, só comentando, nada contra os vereadores, a liberdade de imprensa, por isso que eu acho que é interessante sempre a imprensa estar ativa no nosso município para trazer as novidades, mas sempre com coerência, com informações corretas, para que o público saiba sempre a versão, não só a versão da empresa, ou a versão de algum vereador que faça algum comentário, como também a versão do município, por que a obra não foi executada no mandato anterior, que teve tempo hábil. Aí, por isso que me chamou a atenção 2 vereadores do MDB, por que não cobraram do atual governo, que estava na época? Por que não concluía a obra se tinha as verbas liberadas? Por que não fizeram nada na área do nosso meio ambiente com relação à água? Então, tudo isso são assuntos que nós precisamos deixar bem claro. Outro assunto que eu quero destacar aqui, uma reportagem também do Jornal Florense, sobre as lombadas eletrônicas. Lá em 2018, eu tinha feito aqui uma indicação para que o Executivo pensasse, talvez, em substituir as nossas lombadas eletrônicas por lombo-faixas. Aí o jornal trouxe uma reportagem dos nossos 18 equipamentos que nós temos instalados aqui na nossa cidade. E os senhores vereadores, vereadoras, vocês sabem qual é o custo anual para o município para manter este contrato com as lombadas eletrônicas? No ano de 2020, foram investidos R$431 mil só em aluguel das lombadas eletrônicas. E vocês sabem qual que é a receita do município? Que a receita se faz através das multas.
em 2020, nós tivemos arrecadado R$ 350 mil. Então, temos um déficit, só em 2020, de praticamente R$ 80 mil. Aí eu pergunto, qual a utilidade, qual o benefício que uma lombada eletrônica traz para o nosso município? Aí já foi questionado na época, me disseram que se salvasse uma vida já seria importante. Concordo. Foi tirado as lombadas eletrônicas atrás da igreja, na Frei Eugênio, colocado uma lombofaixa. Isso já fazem uns 2 anos, eu não vi um acidente. Então, a sugestão minha aqui, que, claro, algumas lombadas necessitam, nós vamos usar o cercamento eletrônico, algumas lombadas serão utilizadas. Mas essas lombadas no nosso centro do município, na Borges de Medeiros, na Doutor Montauri, qual a finalidade delas? Uma lombofaixa supriria totalmente o trabalho das lombadas eletrônicas, que tem um custo praticamente em torno de 24 mil por ano cada equipamento. Se nós conseguíssemos tirar fora a metade, com certeza estaríamos economizando um bom dinheiro para ser investido em outras áreas. Último assunto, a importância da troca de governo, da troca de gestores numa prefeitura, num município, ideias novas, movimentos novos, pessoas novas. Foi instalado na Secretaria de Obras, na Secretaria de Agricultura, telefone celular, um WhatsApp para comunicação rápida. Eu, hoje, não fiz mais nenhuma indicação esse ano, por escrito, no papel. Todas eu faço via WhatsApp. Uma troca de lâmpada, um conserto de um bueiro, um buraco que tem na via. É muito mais rápido. Às vezes, antes de chegar a notícia lá na Secretaria de Obras, a obra já está sendo executada. Aconteceu comigo esses dias, o morador me ligou pedindo que tinha lâmpada queimada. E, por coincidência, o caminhão estava naquele bairro. Eu passei o WhatsApp aqui, Secretaria de Obras, em seguida ela entrou em contato com o motorista, ele já foi lá e trocou a lâmpada. Então, a facilitação do trabalho, por isso que eu peço aos colegas, quanto mais vocês puderem usar essa linha direta com as secretarias, é muito mais rápido. Uma indicação tem que ser protocolada aqui nesta casa, tem que ser lida, tem que ser enviado ao executivo, o executivo tem que separar, encaminhar para a secretaria do pedido, para que depois seja feita a obra. Via WhatsApp, tu já encaminha diretamente e, às vezes, no mesmo dia, no dia seguinte, a obra é executada. Então, é uma facilidade enorme. Hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo tem WhatsApp, a facilidade de manusear. Então, viu o problema, ficou sabendo do problema, já manda para a secretaria encaminha direto. Até, inclusive, a Secretaria de Obras recebe em torno de 8 pedidos por dia de obras, de consertos. E na Secretaria de Agricultura, em torno de 10 pedidos por dia, 10 contatos por dia. Então, vejam quanto tempo a gente ganha com a facilidade da tecnologia que a gente tem na mão. Até para complementar, então, amanhã estaria sendo feita a Operação Tapa Buracos. Todas essas reivindicações de vias que têm buracos seria executado amanhã, mas depende do tempo. Se o tempo colaborar, será feito amanhã, senão durante a semana serão feitos todos esses reparos que eles vão acumulando, e quando que eles saem para fazer os reparos, eles fazem todos eles no mesmo instante. Era isso que eu queria dizer, a mensagem que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção, desejo a todos uma boa noite e uma boa semana. Obrigado.
Devolvo a presidência ao colega vereador Clodomiro José Rigo. Obrigado, vereadora Silvana. Agora, com o tempo, o vereador Ademir Antônio Barbe. Boa noite, obrigado, presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoas que nos acompanham, servidores da casa, imprensa, o Roglan, em especial ao Veroni, assessor do nosso querido deputado Tiago Simão, sempre presente no nosso município, sempre disposto a nos auxiliar nas questões políticas do Estado, do município. Sejam todos bem-vindos, quem nos ouve através das nossas redes sociais, que bom tê-los conosco. Nos 4 anos que eu estive, vereador Clodo, também nesta casa, sempre na segunda-feira, após o Dia do Vinho, eu sempre falo desse produto nosso aqui de Flores da Cunha, da nossa região e do mundo, né? O vinho, ele é universal, ele é antigo, ele nos remete a tempos bíblicos até os nossos dias atuais. Então, eu sempre gosto de falar sobre o vinho, sobre os seus derivados. Então, hoje não será diferente. Então, está trazendo umas informações. O assunto que trago a esta tribuna esta noite faz parte do nosso cotidiano invariavelmente, principalmente nessa época do ano, mais precisamente nesse último final de semana, o Dia do Vinho. Para Flores da Cunha, a história da uva e do vinho se confunde com a história do município e de sua gente, desde o início da imigração italiana no município, e é praticamente impossível separar, dada a sua grande importância econômica, social e cultural. A expressão "em se plantando tudo dá", atribuída a Pero Vaz de Caminha por ocasião da chegada dos primeiros portugueses no Brasil, tem um forte significado até hoje em nossa agricultura. É verdade que os grandes ciclos de produção com destaque, como cana-de-açúcar, o café, o cacau, a borracha e recentemente a soja, marcaram a história brasileira. No entanto, uma fruta inexistente no país à época do descobrimento e colonização, e que é matéria-prima para o processamento e elaboração de nobres produtos, foi introduzida em território nacional e conquista cada vez mais os nossos brasileiros. A implantação de vinhedos destinada à elaboração de vinhos iniciou no Brasil de forma modesta, principalmente na região sul do país, utilizando cultivares de uvas de origem americana, Isabel, Bordeaux e outras uvas americanas, devido à resistência desses genótipos às principais doenças que afetam a agricultura. Até hoje, os vinhos elaborados com essas uvas têm destaque no mercado, apreciados por consumidores, por trazerem a memórias da infância associada ao tradicional gosto da uva, mencionado por muitos. No entanto, com o passar dos anos, o leque de cultivares de uvas disponíveis para o cultivo foi ampliado e novos produtos têm sido elaborados, garantindo aos vinhos made in Brasil um espaço crescente e de destaque. Nessa evolução da produção nacional, diversas etapas foram necessárias para garantir a exploração de diferentes terroirs, que é a relação íntima entre o solo e o microclima, particular determinado por cada região, que permite o cultivo de uma variedade de uva, a qual passa a expressar sua qualidade, tipicidade e identidade em um grande vinho. No Brasil, isso se reflete no desenvolvimento de 3 perfis produtivos característicos. Uma, a viticultura tradicional, que é localizada principalmente na região sul do país. Outra, quem diria, está no sertão nordestino, produzindo vinhos e espumantes de qualidade. E uma terceira, chamada de inverno, localizada na região central do país e que utiliza a técnica da dupla poda, permitindo a colheita de frutos em períodos secos, resultando em produtos de altíssima qualidade. Com o uso profissional de tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e instituições de ensino, pesquisa, extensão rural e transferência de tecnologias, parcerias, incluindo desde porta-enxertos adaptados às condições de clima e solo no Brasil, novos sistemas de condução e técnicas mais amigáveis para o manejo de insetos, pragas e doenças, certificação de produção
e até a experiência da organização em indicações geográficas. Essas indicações são de procedência e denominações de origem. A viticultura brasileira tem produzido e oferecido produtos diferenciados em todas as regiões vitícolas. Associado ao desenvolvimento da viticultura, o enoturismo completa a cadeia produtiva, transformando locais antes anônimos em verdadeiros cenários de filmes hollywoodianos. Com uma arquitetura única e características, os empreendimentos vinícolas agregam a elaboração de vinhos e derivados, hotéis, restaurantes e parques temáticos, que configuram um palco de deleite para os visitantes, desfrutarem de produtos e experiências únicas. Valorizando essa realidade, foi estabelecido como Dia Oficial do Vinho Brasileiro o primeiro domingo do mês de junho, que foi ontem. Então, sempre se fala desse produto, né, que somos o maior produtor de vinhos do país, então, sempre ocorrem diversas atividades também no nosso município, no nosso estado, em relação ao vinho. Falando das uvas, novas áreas cultivadas que entram na produção este ano é a ausência de perdas em intempéries. Tivemos uma safra de uva muito maior que a do ano passado. As previsões indicaram um leve aumento, podendo ultrapassar as 800 mil toneladas, somente no Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, hoje o Estado mantém 46.774 hectares destinados ao cultivo da uva. Em relação à qualidade, tivemos as uvas precoces destinadas à elaboração de espumantes apresentaram excelente sanidade e o equilíbrio entre acidez, açúcar, o que é ideal para a bebida. As condições de estiagem combinadas com uma grande amplitude térmica diária, de dias quentes e noites frias ocorridas no final da primavera e início do verão, não anteciparam o ciclo e foram favoráveis para a quantidade e a qualidade enológica das uvas precoces, e posteriormente as outras. Entretanto, apesar de uma previsão maior da quantidade em relação à safra 2020, o prognóstico dos maiores índices de chuvas pode restringir o potencial qualitativo de algumas cultivares, intermediárias e tardias, e que exige maior atenção dos produtores. Para o presidente da União Brasileira de Viticultura, a Uvibra, que é o nosso amigo o Deunir Agente aqui de Flores da Cunha, ter uma grande safra e de qualidade é um alento para o setor que viu seus estoques praticamente desaparecerem diante do excelente desempenho das vendas de 2020 em razão da pandemia. As pessoas ficaram mais em casa, mudando hábitos de consumo. A alta do dólar também ajudou, fazendo com que o brasileiro degustasse e descobrisse o vinho brasileiro, aprovando a experiência tanto pela qualidade quanto pelo bom preço. A gente ainda destaca o problema da falta de garrafas que vem se agravando ano a ano. Se já enfrentávamos um problema com uma safra menor, nesse grande desafio será resolver esta situação, uma vez que o consumo per capita subiu no ano passado. Comentávamos aqui, né, vereadora Silvana, semana passada, aumentou, mas ainda não é o ideal que gostaríamos para podermos dizer assim que temos a grande produção que possa ser consumida praticamente toda no nosso país, que esse tem essas dimensões continentais, né? Mas muitos ainda não conhecem o vinho brasileiro. A safra gaúcha em números. Quando falamos de safra da uva, logo vem à mente cidades como Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi, Caxias do Sul. Mas o mapa da viticultura gaúcha é muito maior. Hoje, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Destes, 122 vivem do cultivo da uva, entre outras culturas, conforme dados do Cadastro Vitícola do Estado do Rio Grande do Sul. Menos de um quinto deste grupo, ou seja, 22 municípios, produzem apenas variedades viníferas. Outras 34 cidades mesclam áreas com uvas viníferas e americanas, e a grande maioria, 66 delas, se dedicam ao cultivo exclusivo das uvas americanas. A aposta única nas uvas viníferas está distribuída por diversas regiões em pequenas cidades como André da Rocha, Bagé, Candiota, Canela, Dom Pedrito, Ulha Negra, Itaara, Itaqui, Lavras do Sul, Mariana, Pimentel, muitos Capões,
Passo do Sobrado, Pedras Altas, Pinheiro Machado, Piratini, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São João do Polesine, São Cepé e Uruguaiana. Neste caso, o maior representante está em Santana do Livramento, com 10% de toda a produção de uvas viníferas do estado, chegando a 6,9 mil toneladas. Então, não se imaginava tanto que outras regiões conseguissem produzir tanto, mas essas produzem as uvas viníferas, as uvas finas, para os vinhos finos de guarda e vinhos espumantes. Considerando os municípios que cultivam uvas americanas, o maior produtor de uvas é o nosso município de Flores da Cunha, com um total de aproximadamente 84 mil toneladas em 2020, seguido por Bento Gonçalves, com 73 mil toneladas, e Farroupilha, com 50 mil toneladas. Entretanto, o maior produtor de uvas viníferas é Bento Gonçalves, com 12 mil toneladas. Das 735 mil toneladas de uvas colhidas de 2020, o IBGE, no Rio Grande do Sul, sendo 502 mil toneladas, industrializada por cerca de 15 mil famílias, 86% são de variedades americanas. Das 34 castas cultivadas, 21 tintas, 12 brancas e uma rosé. O grande destaque fica com as tintas Isabel e Bordeaux, amplamente usadas para a elaboração do suco de uva. Agora, quando falamos de viníferas, o cenário amplia para 78 variedades, sendo 38 tintas, 38 brancas e 2 rosés. A maior produção é de Moscato Branco e Chardonnay, além de tintas, Merlot, Cabernet, Sauvignon, castas como Carguena, Moscato, Rosado e Itália, Pirovano 65, mais conhecido aqui na nossa região. Não ultrapassam a 1.000 quilos. Toda essa produção é processada por 614 vinícolas no Rio Grande do Sul. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, em todo o Brasil são 831 vinícolas. Então, são dados que a gente traz para conhecimento, né? E muitos já conhecem e sabem da importância que o nosso vinho tem. Principalmente, se fala bastante ainda, a gente vê que os nossos vinhos de mesa ainda são a maioria e que impulsionaram toda a nossa região e continuam sendo referencial até hoje. Então, podemos ver que na região diferente, a região da Campanha, essas uvas elas vêm ganhando espaço, altos investimentos, mas são as nossas uvas finas, as nossas uvas viníferas. Apesar que está acontecendo também a implantação de vinhedos de uvas americanas, né, como o Bordeaux, a Niagara, a Isabel. Então, é muito gratificante, e a gente sabe que ontem a gente comemorando o Dia do Vinho nos remete, sim, a um pouco da história. Eu lembro que nos primeiros anos aí, quando se começou a comemorar o Dia do Vinho em Flores da Cunha, por alguns anos fui incumbido de colocar o vinho lá na praça, que era da antiga cooperativa Santo Antônio, nos baris de madeira, e tinha uma aceitação muito boa e ajudava a divulgar o nosso vinho brasileiro, o nosso vinho de Flores da Cunha. Então, é sempre bom falar desse produto, é sempre bom a gente trazer dados, porque a economia também tem que andar atrelada à nossa cultura, porque a gente vê que são muitas famílias e muitas regiões que dependem desse produto, da uva e do vinho. Então, quero aqui deixar um agradecimento aos colegas enólogos aí que trabalharam nas últimas safras aí, produzindo bons vinhos, bons sucos, bons espumantes, e esses são levados Brasil afora e até exportados, então a nossa economia vem crescendo bastante também em função disso aqui em Flores da Cunha. Para concluir, colegas, trago um pensamento assim que quem que já, mesmo não sendo da área da viticultura e do vinho, não foi indagado em algum momento dizendo, né, Horácio, qual é o melhor vinho que vocês têm? Qual é o melhor vinho que vocês têm em Flores da Cunha? Qual é o melhor vinho para se tomar? Aí eu sempre recorro ao Georges Brassens,
que é um compositor e cantor francês. E ele sempre nos disse: o melhor vinho não é necessariamente o mais caro, mas é aquele que nós compartilhamos. Então, a companhia, o momento, o ambiente também faz um grande vinho. Era isso, colegas. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Para fazer uso do seu tempo, então, o vereador Ângelo Boscari Júnior. Boa noite a todos, mais uma vez, senhor presidente, colegas, colega vereadora, imprensa, pessoas que nos assistem em casa. Utilizo desse espaço hoje aqui na tribuna dessa Casa Legislativa para falar um pouco sobre educação, né? Visto que faço parte da Comissão de Educação, juntamente com o vereador Vitório, com a vereadora Silvana, e também aproveitando o gancho aí de que a nossa comissão tem visitado as escolas. Ainda não visitamos todas, né? Teremos ainda outras visitas, mas já pude fazer algumas constatações e, juntamente com a comissão, logo mais também vamos ter um relatório que iremos encaminhar para o nosso prefeito. Então, nas visitas, aí a gente observou algumas demandas, trocamos ideias com as direções, com os professores, colocamos aí nosso mandato à disposição, todos os 3 vereadores, que acredito que a educação deve ser sempre a maior prioridade. Então, nessas visitas nas escolas, a gente percebeu aí o entusiasmo dos alunos em estar novamente dentro da sala de aula, porque a pandemia afastou, né, os alunos das escolas, aulas remotas, via aplicativos de celular ou material para fazer atividades em casa. Mas, né, acredito que nada substitui o ensino presencial. Debatemos isso dentro da comissão também. O vereador Vitório já tem uma experiência dentro da educação aí de bastante tempo, né, e também concorda com isso, que o ensino presencial é o diferencial, é ali que tem a socialização, que existe, onde o aluno pode tirar dúvidas diretamente com o professor sente o que o aluno está sentindo também, do que ele está precisando. O Luizão também abordou a violência contra as crianças, que isso às vezes é detectado na escola. Então, acredito que o ensino presencial nunca vai ser substituído e é ali que as crianças acabam absorvendo melhor, né, o conhecimento. Então, temos que pensar aí, né, não, mas torcer que essa pandemia dê uma freada, que passe logo. Agora temos um pouco de alento aí devido à vacinação dos profissionais da educação, os professores, né? Amanhã nosso prefeito disse que também haverá a continuidade dessa imunização aí para profissionais do ensino superior, motoristas do transporte público e profissionais de educação dos cursos profissionalizantes. Isso também dá um pouco mais de esperança aí de que as aulas continuem presenciais e a gente possa atender nossos alunos da melhor maneira possível e com segurança também para os profissionais, porque a pandemia ainda não acabou. Existe talvez uma terceira onda, esperamos que não, mas tudo está indicando que vai acontecer e os municípios já estão em estado de alerta. Mas eu não gostaria de ter que ver novamente as escolas fechando, né? Um outro ponto observado é o ensino integral, né, que eu acabei observando. E, segundo os relatos das escolas, isso contribui muito para o desenvolvimento dos alunos. Daí eu acabei buscando também informações aí no Plano Municipal de Educação, né, que foi instaurado em 2014, 2024, né, um plano para 10 anos. E lá consta que a meta era, uma das metas, a meta número 6 do plano, era oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Isso aí era uma das metas, né?
né, metas do município para os próximos 10 anos, oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas municipais, iniciando pelas escolas de maior vulnerabilidade social. Na educação infantil é mais comum, né, ela já acontece na Escola Irmã Tarcísia, na Santa Terezinha, até pelo fato de que os alunos precisam desse atendimento, né, em tempo integral, porque são alunos até 5 anos. Isso também favorece para que os pais trabalhem. E nas de vulnerabilidade maior, né, que são os bairros Pérola e União, também já existe o ensino em tempo integral. Talvez ainda 50% das escolas não sejam atendidas, mas o plano ainda está vigente. Eu indico aqui, falo, né, solicito ao nosso prefeito que reavalie, que possa talvez ampliar, faça um estudo, porque onde nós estivemos, principalmente na Leonel Brizola, do Pérola, e na Tancredo Neves do União, o relato das direções é que existe uma grande mudança positiva na escola quando os alunos participam do turno integral, geralmente é 5º ano, até o 5º ano, ou enfim, né, porque existe uma mudança, né, nas turmas, as turmas acabam ficando mais consistentes, a evasão da escola diminui, diminuíram muitos índices de reprovação, quase a 0, se não me engano. Indisciplina não acontece mais, ou seja, só traz benefícios positivos e a escola vem numa crescente, porque a partir daquele momento que foi instaurado o ensino, as turmas foram continuando nesse nível e hoje a escola já não tem mais índice de reprovação praticamente e pouca indisciplina, ou seja, só benefícios, né? Então, eu acredito muito na educação e peço para que a nossa prefeitura, nosso prefeito tenha essa sensibilidade de cada vez mais poder ampliar, né, o ensino integral dentro das possibilidades também, dentro de um estudo da necessidade, porque sabemos que o nosso município ele é desenvolvido, então talvez chegue um momento de que não seja mais necessário, mas enquanto esse plano estiver para ser executado, que se faça esse estudo, né, para a gente ter certeza de que nossos alunos estão sendo bem atendidos. Eu tenho certeza que estão, mas que existem alguns que ainda precisam ser melhorados, né? A educação sempre é prioridade. E falando também um pouco sobre a Semana do Meio Ambiente, né, um dos maiores problemas ambientais do mundo, o lixo. Matéria aqui do jornal Florense, né? Flores da Cunha possui uma média mensal de 500 toneladas de lixo orgânico e 190 de seletivo. Mas o que me chama a atenção aqui, e já debatemos sobre esse assunto, acho que o Luizão também falou, falei também outro dia quando a gente conversou sobre a separação de lixo, principalmente, é que em Flores da Cunha apenas 30% do lixo seletivo pode ser reciclado, né? Porque é uma porcentagem bastante baixa. E a separação fica a cargo da Associação dos Recicladores. Porque não pode ser todo reciclado por causa da falta da separação, falta da conscientização. E falo mais uma vez aqui que devemos trabalhar muito em tentar fazer campanhas, né, de conscientização aí, para que as pessoas criem esse hábito. Já temos aí os containers, né, para separar. Também nosso prefeito disse que logo terá licitação para compra de novos, porque tem muitas partes do município que ainda não possuem, né, os containers para separação de lixo, mas que vai acontecer, que ele vai providenciar, mas é preciso também que os moradores saibam o que fazer com os containers, né? Não apenas eles estarem lá e que o lixo vá todo junto para dentro do mesmo container e depois não possa ser aproveitado. Uma outra notícia que eu recebi hoje é que a Escola Irmã Irmã Tarcísia, que é aqui a de educação infantil, ela também aderiu à campanha, ao projeto Plástico do Bem, né, que é uma forma de arrecadar plásticos na escola e eles vão ser revendidos, né, através desse projeto. E o lucro, né, desta venda vai ser reaplicado na escola. Então, antes, o projeto começou em 2019, até o momento 8 escolas tinham aderido, né, 8 escolas municipais e agora a Irmã Irmã Tarcísia, desculpa. Eu fico feliz porque é uma forma também de conscientizar, mais uma vez, o papel da escola, né? A gente linka essas duas coisas, de que lá
conscientizando os alunos, eles vão aprender para a vida toda. Então, mais uma vez, a educação sempre é o diferencial. Um projeto em parceria com uma empresa, né, mas que tem um cunho social e ambiental, né, para cuidar do nosso ambiente, e também arrecadar fundos aí para essa escola, onde eles vão poder reinvestir em melhorias da entidade. Então, a gente parabeniza, né, as direções que aderiram, a gente parabeniza as famílias que já fazem essa separação, que contribuem com esse projeto, porque só tem a beneficiar, tanto ao nosso meio ambiente, quanto às instituições de ensino que arrecadam, revendem e depois podem investir o dinheiro na empresa. Por isso, mais uma vez eu digo, a educação é o que vai salvar nosso planeta, tanto o nosso meio ambiente como também a nossa sociedade. E lá a gente tem essas ações que os alunos vão levar para a vida toda, e nosso município vai sempre estar em desenvolvimento. Então, vamos sempre batalhar aqui por educação, pela melhoria da educação, que já é de ótima qualidade em nosso município, mas ele vem se expandindo, vem tendo uma demanda maior de alunos, e a gente tem que estar sempre atento, buscando cada vez o melhor, porque para manter, né, esse nível, então, não só sociocultural, mas também de desenvolvimento. Para hoje era isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, colegas. Uma boa semana e boa noite. Obrigado, vereador Ângelo. Então, encerrado o grande expediente, passamos ao intervalo de 5 minutos para a organização da ordem do dia.
Ordem do dia. Então, hoje não temos nenhum projeto na pauta para votação. Então, de imediato, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 034/2021 e o projeto de decreto legislativo número 001/2021. Para a Comissão de Finanças e Orçamentos, o projeto de lei número 035/2021. Encerrado, então, a ordem do dia, passamos às explicações pessoais com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Luiz André de Oliveira. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho. Há uns dias atrás, nós protocolamos um pedido para que o executivo ali na comunidade da linha 80 fizesse a poda de umas árvores ali que corria o risco de cair e atingir as casas ali. Infelizmente, não deu tempo, senhor presidente, de fazer essa poda, e é uma reivindicação muito antiga daquela comunidade. E as pessoas nesse sábado me mandaram o vídeo da situação de como ficou, né? De uma certa maneira revoltados com a situação, porque não é de agora que eles vêm pedindo, né, a solução para esse problema. E eu faço aqui um apelo que quando for algo que venha colocar a integridade de pessoas em risco, que venha ser feito logo, né, para que não aconteça o pior. Uma caiu, tem uma outra lá que está em estado bastante perigoso. Então, gostaria que, né, nos próximos dias aí, o executivo, né, desse uma atenção especial para aquela comunidade e viesse fazer o que tem que ser feito lá, porque uma situação dessa podia estar passando um carro, né, e dali a pouco nós podíamos ter uma vítima fatal no nosso município. Então, aquilo que se dá para fazer antes de acontecer o pior, temos que procurar dar uma olhada com mais atenção. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Com a palavra, vereador Diego Toneto. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, assessores e o público que nos assiste presencialmente através das redes sociais. Gostaria de inicialmente parabenizar na data de hoje o colega vereador Ademir Barp, também o nosso assessor administrativo Lander Piccoli, pelos seus aniversários. Muitas felicidades e sucesso a vocês. Ontem, no dia 6 de junho, comemoramos o Dia Nacional do Vinho, né? Assim como o vereador colega Barp falou, uma data que eu considero muito importante para o nosso município, que ostenta o título de maior produtor de vinhos do país. Fica meu desejo de sucesso a todos os empreendedores deste setor tão importante para Flores da Cunha. Na última semana também comemoramos a Semana do Meio Ambiente, com atividades online pelas redes da Prefeitura e também junto ao Parque Natural São Francisco de Assis. Também foi realizada a coleta de lixo eletrônico na sexta e no sábado, no estacionamento atrás da Prefeitura. E falando em lixo eletrônico, tem me chamado a atenção também a quantidade de pontos de descarte de lixo que vem surgindo às margens da estrada do município. Acho que o Barp, colega, também falou na semana passada. Presenciei alguns pontos na estrada que liga Flores ao Otávio Rocha. E peço que a comunidade, dentro do possível, ajude a fiscalizar e denuncie este tipo de atitude, visto que todo lixo deve ser descartado de forma adequada. Na última terça-feira, dia 1º de junho, acompanhei com alegria o início da vacinação dos profissionais da educação, um pedido que eu havia feito através de uma moção ao governo federal lá no final de fevereiro ainda. E amanhã, dia 8, então, vai ocorrer mais uma etapa de vacinação, onde poderão se vacinar professores e trabalhadores do ensino básico profissionalizante, do EJA e do ensino superior. Também os motoristas do transporte público, coletivo, urbano e escolar que atuam no município. A aplicação das doses ocorrerá no Salão Paroquial das 13h30 às 17 horas. É preciso apresentar documento com foto, carteirinha de vacinação e comprovar o vínculo com a instituição ou empresa em que trabalha.
Quem não puder comparecer no dia, deve procurar a sua UBS de referência para a aplicação da vacina. E para as pessoas que já receberam e irão se vacinar contra a influenza, a orientação é que seja respeitado o intervalo de 14 dias entre os imunizantes. No próximo sábado, então, o Executivo nos informou também que haverá ampliação para vacinação das idades de 58 e 59 anos. Então, no próximo sábado. Queria também estender aqui as minhas condolências à família dos colegas progressistas Fátima e Beto Finger pela perda do irmão João Carlos Finger, ocorrido no final de semana. Era isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos. Com a palavra, vereador Vitório Dalcero. Senhor presidente, hoje quero abordar sobre o projeto piloto realizado no município paulista de Serrana, que apresentava alto índice de prevalência de infecções por Covid-19. Lá foi executado um estudo com início no dia 17 de fevereiro deste ano, com o objetivo de observar a eficácia da vacina contra o vírus da Covid-19. O público vacinado foi em torno de 28 mil pessoas, de um total de 45 mil habitantes. Crianças e adolescentes menores de 18 anos não puderam ser vacinados, pois falta estudos científicos. Desse total populacional, 97,7% tomaram a primeira dose do imunizante e 95,7% completaram seu esquema vacinal. Desse total populacional, 97,7% tomaram a primeira dose, o que demonstrou que 75% da população imunizada, a pandemia foi controlada na cidade paulistana de Serrana, e isso pode ser reproduzido em todo o Brasil. Com a vacinação em massa, a cidade viu reduzir em 95% o número de mortes por Covid-19. Os casos sintomáticos caíram 80% e as hospitalizações com queda de 86%. A pesquisa mostrou que a vacinação protege tanto os adultos imunizados quanto as crianças e adolescentes que não receberam a vacina, gerando uma espécie de cinturão imunológico na cidade, com redução drástica de transmissões da Covid-19 no município. Essa pesquisa mostrou que somente com a vacinação em massa, nosso país e o mundo diminuirão a circulação do vírus do Covid-19. Então, essa pesquisa traz para nós aquela certeza que devemos apostar e vacinar em massa toda a nossa população para que tenhamos a volta da nossa normalidade que tanto desejamos. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite, uma boa semana a todos e a todas. Com a palavra, a vereadora Silvana De Carli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook. Gostaria hoje de tratar aqui nas explicações pessoais sobre o tema idoso. Na quarta-feira passada, então, eu recebi o convite da secretária de Assistência Social, Michele Luza, e também a secretária de Planejamento, Rosiane Pradella, para visitarmos a Casa do Idoso em São Marcos e conhecer como é o método de trabalho deles lá, onde eles também têm um centro de convivência para jovens e crianças, que está se estudando um projeto aqui também no município. Então, a visita foi muito proveitosa. Conhecemos o espaço lá que foi construído pelos idosos, a prefeitura só cedeu o terreno, e tem muito ainda a avançar nesse assunto aqui, então, nossa cidade. E, por isso, então, hoje começamos o trabalho da Comissão do Idoso. Teve a sua primeira reunião. Agradeço a confiança dos colegas vereadores Luizão, diretor Vitório e também, né, nosso amigo Horácio, vereador Horácio, pela confiança em, então, eu ser a presidente dessa comissão. Apresentamos aí um planejamento de ações, de temas que queremos abordar.
E, principalmente, nesse momento, a gente quer trabalhar muito a consciência das pessoas para o respeito com o nosso idoso. A gente sabe que a mudança da sociedade, o nosso perfil de idade vai mudar muito. E está logo aí, uma década passa muito rápido. E nós temos que pensar nisso. Temos que pensar como que vamos atender essa população, porque teremos consequências graves na saúde, na habitação, para o cuidado dessas pessoas, a questão financeira. Então, eu acho que é um trabalho que estamos iniciando aqui na nossa cidade, uma integração dos vereadores, né? Será um trabalho em conjunto, e junto com a sociedade buscar, então, informações, as demandas, e fazer com que esse tema tenha visibilidade no nosso município, para que muito também do preconceito com o idoso seja disseminado. Hoje muito se fala de forma pejorativa, né, do idoso, e o idoso tem muito a contribuir ainda com a nossa cidade. Então, essa comissão vai estar se reunindo nas segundas-feiras. Nós temos aí o Estatuto do Idoso, que pegamos na Assembleia Legislativa, que distribuímos já para a de Flores, e também para os colegas vereadores, vou deixar nas bancadas, quem quiser. E convido, então, também a todos que quiserem apoiar essa causa, se juntem a nós. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Com a palavra, o vereador Ademir Antônio Barbi. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoas que ainda nos acompanham, gostaria, colegas e senhor presidente, de externar o prazer que eu tive essa semana passada de ver novamente os tapetes acontecendo, mesmo não sendo pelo local de costume, mas em frente às empresas, em frente às entidades que se empenharam e não deixaram a nossa tradição e o nosso legado aqui de Flores da Cunha e a fé que a gente tem também no dia de Corpus Christi esmorecer mesmo diante da dificuldade da pandemia. Então todos estão de parabéns que se dispuseram a confeccionar esses tapetes para sim deixar também a nossa cidade bonita e continuar o que Flores da Cunha sabe fazer também no dia de Corpus Christi com a sua fé. Então, parabéns a todos esses envolvidos. Também o lamento, né, dessas duas pessoas, né, a gente quer deixar o nosso pesar, a nossa solidariedade com as famílias dessas pessoas que perderam esses entes queridos. Também falando da água, a gente sabe que é um assunto recorrente nessa casa há muito tempo, senhor presidente. Então, o que na semana passada que essa casa fez também foi aprovar uma comissão não para procurar culpados, mas sim para resolver, amenizar o problema e pelo menos evitar que esse problema se agrave no futuro. Consequentemente, a gente sabe que traz prejuízos, traz incômodo e traz uma certa revolta na nossa comunidade, mas a gente sabe que temos que resolver. Então, é sempre bom olhar para frente, temos que resolver sim e não ficarmos muito, nos determos a fatos que talvez não aconteceram por alguma ou outra razão. Então, acredito que sim possamos olhar com um olhar único para que tudo possa vir a acontecer da melhor maneira possível também em relação à água. Por hora era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Furlim. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam ainda na sessão de hoje, trago a conhecimento dos colegas vereadores um ofício que recebi dia 2 de junho da Paola Costa, uma voluntária da ONG, que é da UPEVA, aonde ela encaminhou a esta casa, né? E infelizmente não foi lida no dia de hoje, mas farei isso nas minhas explicações pessoais, aonde ela pede uma ajuda na divulgação, se possível, da vaquinha online que está acontecendo dentro da entidade, né? Estima-se um valor aproximado que necessite de R$30 mil,
e está sendo feito pedágios, outras ações, rifas, doações. Então, ela vem encarecidamente pedir essa casa, o apoio dos colegas na divulgação, o apoio da casa para angariar fundos, né, que é o que necessita para a entidade. Também comentar, o vereador Luizão, entendo muito bem a preocupação, o senhor veio aqui, alertou daquelas árvores e aconteceu. Infelizmente não deu tempo, é a mesma situação, senhor presidente, que eu venho levar conhecimento o trevo da hidrover. Em vez de perdermos tempo em querer dizer que um teve tempo, o outro não teve, acho que o senhor também, como presidente dessa casa, vereador do segundo mandato, poderia abraçar a causa e vamos juntos resolver, né? Então, talvez a pessoa que te informou não seja a mesma que a minha. Então, eu tive a abordagem da infelicidade daquela colaboradora da empresa, uma pessoa da direção. Então, eu acho que é por esse caminho, se a gente quer construir uma Flores para o futuro, Diego, é por esse caminho que se constrói. Não é vindo aqui querendo achar tempo do que deixou, do que não fez. Não é por aí. Eu acho que é juntos que a gente vai resolver o problema, buscar a solução. Então, senhor presidente, eu acho que, infelizmente, o senhor foi um pouco infeliz na sua fala. A imprensa vem fazendo, o Jornal Florense vem fazendo um trabalho que eu estou, na minha opinião, vem melhorando a cada dia. Está sempre presente na sessão, divulga o seu trabalho, nosso trabalho na imprensa. Então, eu, infelizmente, a gente tem que falar, a verdade é uma só. E somente para ficar, o que é certo e sempre vai ser o certo. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição junto com o senhor, para juntos resolvermos esse problema. E a bancada do MDB está sempre à disposição para o que precisar. Muito obrigado. Transfiro a presidência à vereadora Silvana para fazer uso das explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Clodomiro José Rico. Obrigado, vereadora Silvana. Para concluir o meu pensamento, que estava falando durante o grande expediente, do trabalho bem executado na Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura. Lá em 2018, fiz uma indicação também, sugerindo ao Executivo que pudesse usar a estrutura dos nossos eletricistas municipais que fizesse seu trabalho na parte da noite, visitando as comunidades, os bairros, e constatando uma lâmpada queimada, um problema na elétrica, já pudesse resolver na hora. Isso já existe em bastantes cidades. E, para minha felicidade, esse ano o Executivo acatou essa ideia. Então, desde fevereiro, a equipe de eletricistas faz esse trabalho noturno. No início, era usado 2 a 3 vezes por semana, para poder atender a demanda, e hoje, uma noite por semana, consegue atender a demanda, e praticamente não se recebe mais comunicados de lâmpadas queimadas ou coisa parecida. Então, é mais uma inovação que esse governo vem fazendo, e que o resultado está aí. A limpeza das ruas é outro processo que está sendo feito em todo o município. Cada bairro está requisitando esse trabalho. Hoje, com os maquinários e as pessoas que tem, o Executivo está conseguindo suprir também essa necessidade. E com relação a esse fato, eu só comentei, vereador Guga, porque é importante que a gente reconheça, principalmente o senhor, que o senhor participava do governo, o senhor era um colaborador do governo, a sua função era cuidar das indústrias. Em momento algum, o senhor citou que o governo anterior ficou 1 ano para executar aquela obra e não executou. Só por isso que eu citei. Eu não estou cobrando nada do senhor. Então, eu acho que é bom que a imprensa divulgue, é interessante, mas que divulgue toda a informação correta. O porquê que a obra está parada. O senhor não informou isso à imprensa. O que houve? Qual foi o motivo do abaixo-assinado? Aí a imprensa colocou a versão que o senhor falou para ela,
E aí o público acha que o problema é do governo atual que não está dando sequência à obra. Mas, na verdade, não é isso. Ela está parada por um trâmite burocrático de um projeto que está lá na Nigéria para ser reaprovado, na verdade. Então, só foi por isso que eu comentei. Com relação à nossa pandemia, não tenho mais tempo, para concluir, ela está preocupante. Está muito preocupante, os números da semana passada foram muito elevados e logo, logo nós teremos consequências muito mais graves, infelizmente, para o nosso município. Era isso. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra ao colega vereador Clodomiro José Rigo. Declaração de líder ao líder do PDT, o vereador Ângelo Boscari Júnior. Presidente, colegas, pessoas que nos acompanham. Na última semana, nós da Comissão de Educação, composta pela vereadora Silvana, o vereador Vitório e eu, recebemos a diretoria da APAC, Associação de Produtores de Arte e Cultura, e a diretoria da Banda Florentina, né, em uma reunião aqui nesta Casa Legislativa. Na reunião, nós falamos aí sobre o planejamento de ações das entidades, mas também das dificuldades enfrentadas por elas. Os representantes também nos adiantaram já que vão procurar os demais colegas vereadores, né, com o intuito de unir forças aí para tentar buscar soluções, né, para as dificuldades que eles enfrentam, né, financeiras e de ações mesmo, né, devido a essa pandemia, tendo em vista aí a importância cultural que essas entidades representam para o município há muitos anos, né, e é importante também, né, para valorizar nosso artista, valorizar quem produz cultura e também manter, né, a história dessas entidades, que tem uma história muito bonita. Também gostaria de falar um pouquinho sobre o PEVA, né, aproveitando o gancho aqui. Também estou atento à vaquinha, que também quero fazer esse pedido, ressaltando, né, que é um dos meios de ajudar a entidade. Então, já circula nos grupos aí o link para participar dessa vaquinha. Também nas redes sociais da entidade você consegue entrar no link e participar, porque essa é uma forma, né, uma das maneiras aí de auxiliar a entidade, né, que ela é tão importante aí na luta da causa animal, né, e é uma entidade que sempre enfrenta muitas dificuldades. Então, nós como cidadãos aí podemos fazer nossa parte, ajudando com o quanto pudermos, né, que para nós pode ser pouco, mas para eles vai fazer toda a diferença. O poder público também contribui dentro das possibilidades, dentro de projeto, mas é importante que a comunidade se junte, se una para dar um pouquinho mais de tranquilidade para a entidade que trabalha tanto, e essa também é uma causa muito nobre, que é a causa da proteção animal. Era isso, presidente, uma boa semana a todos, obrigado. Senhor presidente, declaração de líder. Declaração de líder ao líder do MDB, vereador Ademir Bart. Transfiro o meu tempo ao colega Guga. Ainda em tempo, gostaria apenas de enaltecer e levar a conhecimento também dos vereadores. É válido esse debate, essa crítica construtiva, porque é só assim que o município vai para frente. E, da mesma forma, um trevo, pelo que eu tenho conhecimento e pelo que se nota, é uma rúbrica da Secretaria de Obras também, senhor presidente. Então, mas eu estava por dentro, com certeza. O senhor foi muito bem atendido por mim várias vezes daquele setor, quando precisastes, né? E apenas venho trazer a informação. O executivo foi alertado. Eu poderia muito bem vir aqui fazer hoje a pergunta: o que o senhor, então, dentro daquele período, enquanto era vereador, fez para solucionar aquele problema? Mas não é isso que eu quero. Eu quero ajudar a sua administração, nosso prefeito, o prefeito eleito de Flores da Cunha, a solucionar um problema, para que não venha acontecer de eu ter que chegar aqui e dizer: cobrei, mas infelizmente não deu tempo. Não é isso que eu quero. É ajudar vocês, ajudar o município, e não espero respostas. Quem espera é a população, é para o povo, é o povo que precisa. Então, fui eleito por ele e é ele que eu vou fazer as devidas cobranças, né, as devidas reivindicações da população. No mais, era isso. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e tenhamos todos uma boa semana e uma boa noite de segunda-feira. Muito obrigado.
Declaração do líder do governo, a vereadora Silvana De Carli. Gostaria também de comentar sobre o Corpus Christi, então, da felicidade, como o Barp falou, de poder presenciar, e inclusive na noite de quarta-feira ajudei o artista lá, que agora é o Jesus, meu vizinho, na confecção do tapete. E mais do que isso, a mensagem, né, que podemos passar para todo o Estado, que foi veiculado nas mídias, né, na TV, de que representava as pessoas que faleceram pelo Covid do nosso município, o preto, né, o luto das famílias que perderam seus familiares e a serragem na forma crua de como a gente tem essa vida breve, né? Como a brevidade da vida está aí e que a gente tem que saber preservá-la e cuidá-la. Então, dar os parabéns à equipe da Secretaria de Turismo e ao Departamento de Cultura que se envolveram, tiveram todo o cuidado, né, dos protocolos de sanitários, enfim, para evitar aglomerações. Tinha equipe de vigilância também acompanhando. A própria paróquia também contribuiu com diversas missas para que não houvessem aglomerações e assim pudesse ser mantida essa tradição no nosso município. E comentar, então, falando sobre prevenção do Covid, né? O nosso prefeito está muito preocupado. Tiveram contatos de prefeitos no final de semana, de que prefeitos já querem começar a fechar novamente, porque o número de casos está cada vez maior e as vagas de leitos em Caxias lotadas, né? Infelizmente, essa pessoa que faleceu, nosso município ficou aguardando uma vaga. Então, é preocupante. Temos reflexo ainda do Dia das Mães, dessas contaminações. Agora tivemos um feriadão aí com aglomerações, né, devido ao bom tempo. E a gente pede a consciência da população, porque a pandemia não acabou, a vacina não chegou para todo mundo e não queremos aí ter que voltar atrás. Inclusive, vai começar umas chamadas na rádio e também com um carro vai passar na rua, que é uma gravação que foi feita por todos os municípios da MESNE, de uma forma mais dura, fazendo as pessoas terem consciência. E a própria fiscalização da prefeitura também estará atuando nesse sentido, principalmente com as pessoas contaminadas, que elas têm que respeitar o isolamento. Isso é falta de respeito e de consideração com o próximo, de sair contaminado, de trabalhar contaminado, colocando vidas em risco. Então, para concluir, senhor presidente, pedimos que a população tenha esse olhar para o outro, que tenha essa empatia, e não é só a sua vida, né? É a vida de muitas pessoas que estão ao seu redor. Uma ótima semana a todos. Senhor presidente, declaração de líder. Declaração de líder de bancada ao vereador Diego Toneto, do Progressistas. Senhor presidente, só para complementar um pouco o que o senhor falava também na tribuna, hoje a gente tem vários canais ali à disposição via WhatsApp, assim como as secretarias foram colocadas desde o início do mandato bem aberto a todos os vereadores para que pudessem levar suas demandas, né? Eu, como vereador, também venho fazendo menos indicações e por entender que entrando direto em contato com esses canais é mais fácil até às vezes de ser atendido e a população acaba ganhando com isso. Até fazendo um gancho sobre o caso que aconteceu das árvores, né, colega Luizão, no dia 15 de abril a gente teve uma reunião dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, estivemos falando também com a RGE, e nós temos o contato do Rafael, o senhor também tem o contato, o Guga também tem o contato. Então, muitas vezes a gente tem o contato de um órgão que também é responsável por essa questão, visto que as árvores ficam próximas à rede elétrica, né? Então, acredito que não só levar a indicação ao executivo seja importante também, quando a gente tem um caminho mais curto, levar direto para esse caminho e tentar solucionar. Quem vai ganhar antes nessas questões é a população, né? Não levem como uma crítica, mas sim como algo construtivo, e acho que quem vem a ganhar é sempre
a comunidade e, graças a Deus, nesse episódio foram só danos materiais, né? Esperamos que o Executivo dê uma atenção especial e que não venha nada mais acontecer. Era isso, senhor presidente. Então, encerradas as explicações pessoais, passamos aos informes da presidência. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o colega vereador Ademir e o assessor Olander pela passagem de aniversário. Muita saúde, paz, felicidade e bons frutos logo ali à frente. Também gostaria aqui de pedir ao vereador Carlos Furlim que pedisse à bancada, a assessora da bancada, que encaminhasse então esse ofício, para que a gente possa divulgar no nosso site da Câmara, da vaquinha da UPEVA, que todos os vereadores possam espalhar para seus contatos e que a gente consiga arrecadar o maior valor possível. Solicito aos vereadores então, que indiquem até a próxima sexta-feira o nome dos parlamentares que irão compor a comissão especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange as políticas públicas de questões ligadas ao tema da água em Flores da Cunha. Então, não tendo mais assunto para hoje, agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 7 de junho de 2021, às 19h44. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite, cuidados, nós particulares, com nossas famílias também. Como foi comentado, a Covid não terminou, os números estão crescentes e nós precisamos melhorar essa proteção que nós temos em torno de nós. Então, tenham todos uma boa semana e paz e bem.